tarde, boa noite, boa madrugada para você que está novamente aqui no nosso canal Artigos de Fisioterapia em Saúde da Mulher. Eu me chamo Rafael Araújo Ramos e sou fisioterapeuta. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal que tem esse tema interessantíssimo, dos quais eu fui convidado pelo pessoal da Faculdade de Medicina do ABC, então agradeço muito pelo convite. A gente fez essa palestra no final de semana aos alunos, agradeço ao pessoal das ligas da LAFETO e da LASPO, que é a incontinência urinária e a tríade da mulher atleta. Então vamos trazer isso aqui no YouTube para que todos que não tiveram oportunidade possam usufruir desse tema que tem uma importância muito grande para o fisioterapeuta que atua com mulheres, que atua com atletas, e com que ele saiba da importância da sua atuação e da equipe multidisciplinar, trabalhando principalmente com interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Então, inicialmente eu queria passar para vocês que esse vídeo tem um oferecimento da Beca Jalecos, que é a nossa parceira, que faz esses jalecos, inclusive me presenteou com esse que eu estou utilizando no momento, então eu agradeço muito pelo apoio da Beca. Ela customiza, ela trabalha com jalecos femininos, masculinos, que são extremamente confortáveis, num preço acessível e que garantem uma boa funcionalidade para nós estudantes ou profissionais fisioterapeutas. Então, quem tiver interesse, entra no Instagram dela, @becajalecos. Quando a gente fala de incontinência urinária, é importante ter aquele conceito, aquela definição, que é igual a perda involuntária de urina, ou seja, a pessoa não queria perder xixi, mas ela acabou perdendo por vários motivos. Quando a gente vai olhar a parte de prevalência, a parte epidemiológica, os estudos mais recentes, dos quais as referências estão apontadas aí na parte inferior dos slides, vocês vão ter o acesso também depois, se tiver interesse, entre em contato comigo, tem lá as referências depois no final da apresentação. Essas referências mais atuais mostram que existem aproximadamente 420 milhões de pessoas incontinentes no mundo. E de todo esse número enorme, uma porcentagem extremamente relevante, que representa 71,4%, são mulheres. Então a gente já sabe que é um público que requer a nossa atenção. A incontinência urinária de esforço representa o acometimento de 50% das mulheres, mas também tem a bexiga hiperativa, que a gente colocou a sigla BH, e a incontinência urinária mista, que é essa sigla IUM, que é uma mistura dos sintomas de incontinência urinária de esforço e da bexiga hiperativa. A qualidade de vida das mulheres que sofrem de incontinência urinária, ou dos homens também, é afetada negativamente em vários aspectos relatados em outros estudos por vários questionários que envolvem esse conceito de qualidade de vida. Isso já é amplamente colocado na literatura. E nós sabemos também que a fisioterapia especializada, ou seja, essa fisioterapia em saúde da mulher, fisioterapia na saúde do homem, fisioterapia uroginicológica, pélvica, com as nomenclaturas diversas que a gente tem, é o gold standard, ou seja, o padrão ouro para tratamento da incontinência urinária, definida há muito tempo já pela Sociedade Internacional de Continência, a ICS. Então, a fisioterapia é o principal tratamento para a incontinência urinária. A gente precisa ter esse conceito muito firme na nossa cabeça. Então, a gente veio trazer para vocês, para falar dessa incontinência em atletas, o mais alto nível de evidência, que é esse estudo que vocês estão verificando aí na tela, que é uma revisão sistemática. Para quem já conhece o meu canal, sabe que eu falo muito daquela pirâmide de evidência. E as revisões sistemáticas estão lá no topo dessa pirâmide, junto com os guidelines, aqueles guias de diretrizes práticas clínicas. Então, o que eles trazem nesse artigo? Dentre várias informações, que a atividade física extenuante, que é ao limite, que acontece muito nos atletas, conforme isso for maior, existe um risco progressivo de incontinência urinária. Então, intensidade, os movimentos e os graus de impacto estão relacionados com a incontinência urinária, porque tem toda aquela questão da pressão intraabdominal. Se a pessoa tiver uma pressão intraabdominal que acaba sendo superior a uma força de fechamento uretral, ela acaba sofrendo com episódios de incontinência urinária. Os esportes relacionados a saltos, os sprints, que são aqueles arranques, e movimentos rotacionais estão associados à incontinência urinária. Os atletas têm o dobro de chances de desenvolver incontinência urinária, e um dos grandes desafios é que eles são
assintomáticos nos treinos, então não apresentam sintomas nos treinos, e é justamente na competição, quando eles são levados ao limite ou até superação do seu limite físico, acontecem esses episódios de perdas urinárias. Vamos destrinchar então essa revisão sistemática. Vocês já estão vendo pelos slides, pelas minhas imagens que eu disponibilizei para vocês, que alguns esportes já estão sendo mostrados aí, então fiquem atentos que depois lá na frente vocês vão entender quais são todos os esportes que eles verificaram nesse estudo. Então eles levantaram 5.527 atletas ao todo, com uma idade com essa variação de 12 a 69 anos, né? Nós temos atletas muito jovens, até com menor idade que isso, e se encontrou 1.862 mulheres incontinentes, o que representa aí 1/3 da população. Então, mostra realmente, através de números também, que essa população necessita algum tipo de atenção, e a fisioterapia é o padrão ouro. Os sintomas de urgência miccional que estão relacionados à bexiga hiperativa, elas atingem 653 das atletas. 445 dessas atletas do estudo assumiram perder urina todos os dias e 271 assumiram fazer uso de alguma proteção íntima, seja um protetor diário, um absorvente, algum tipo de forro para diminuir o desconforto, diminuir a sensação de perda. Então, mais alguns exemplos de esportes relacionados à incontinência urinária que a gente tem aí na tela: a corrida com o pessoal paralímpico, a gente tem a natação, temos o judô, temos o hóquei, vocês vão entender isso um pouco mais exatamente nesse slide em que a gente tem uma tabela que mostra os esportes divididos em alto impacto, em médio impacto e baixo impacto. Quando a gente vai olhar realmente, o alto impacto representa a maior porcentagem dos atletas com incontinência urinária, 58,10%. Então, a gente consegue ver por essa tabela o principal esporte que é afetado por isso, que seria a ginástica artística, chamada antigamente de ginástica olímpica. Logo em seguida, você vai ter o voleibol. Essa figura ilustra bem o que pode acontecer com esse assoalho pélvico, principalmente na aterrissagem dessa atleta que está fazendo o corte com a mão. Então, isso é um relato comum de pacientes do vôlei. A gente tem em seguida outros esportes como o tênis, o futebol, o basquetebol também. Quando a gente vai falar dos esportes de médio impacto, vocês vão olhar que eles representam 30,46% das prevalências de incontinência urinária, com destaque para o judô, com 44,44%. A gente vai ter logo em seguida o hóquei, a gente vai ter a corrida, softball, enfim. E no baixo impacto, a gente vai verificar que eles representam 12,64% das atletas, sendo o maior destaque para a natação, que muita gente acaba subestimando os efeitos da natação no indivíduo de uma forma geral. A gente vai ter o bodybuilding, que seria a própria musculação, que tem muitos praticantes. A gente tem as caminhadas, a bicicleta, o pilates também por último. Então são inúmeros os esportes com seus graus variados de impacto que podem afetar essa população feminina através de uma revisão sistemática que vocês acabaram de ver, extremamente recente, a mais atual que a gente tem até agora, de 2018 até essa data presente de hoje. Então, quando a gente fala do tratamento de incontinência urinária em atletas, em essência ele é conservador, cirurgia em casos muito específicos. Mas, como a gente já viu, a fisioterapia é o principal tratamento. E a gente coloca como treinamento da musculatura do assoalho pélvico a base desse tratamento. Por que a gente fala que é o treinamento e não só o fortalecimento? Porque tudo depende de uma avaliação que se faça inicialmente com essa atleta, e a gente precisa entender e dividir o conceito entre um assoalho pélvico forte, que é diferente de um assoalho pélvico funcional. Às vezes você vai avaliar a atleta, fazer aquele exame físico na maca, deitada, e a paciente apresenta um perfect com um P de 5, então um assoalho pélvico super forte. Só que quando ela chega lá na prática ali, como nesse exemplo da figura, que vocês estão vendo uma atleta com o levantamento de peso, ela vai e não consegue sustentar a urina. O que pode acontecer também, a atleta tem um P de 2 lá na sua avaliação física,
Só que na hora do esporte, levantando lá o peso, ela não perde urina. Então, um assoalho pélvico forte é diferente de um assoalho pélvico funcional. O mais importante para a gente é que esse assoalho pélvico seja funcional, que na hora de qualquer demanda, no caso das atletas de esforço, ela não perca a urina. É muito mais importante que funcionalmente ele consiga conter incontinência do que a gente ter uma pessoa que no estático, deitado lá na maca, sem grande demanda, ela consiga ter um assoalho pélvico forte na nossa avaliação de força. Então a prescrição precisa ser individualizada para a gente ter o tratamento, mesmo que a gente tenha as nossas equipes, trabalha com os atletas, com os times, com as comissões técnicas, a gente não pode passar uma receita de bolo para todo mundo. E é importantíssimo, assim como em outras queixas musculoesqueléticas, a gente verificar a avaliação do gesto esportivo de forma dinâmica para verificar quando que está acontecendo essa perda urinária e tentar investigar as razões biomecânicas para aquilo estar acontecendo. Para quem não conhece, a gente tem essas figuras aí com essas partes do assoalho pélvico, nessa vista inferior, meio diagonalizada, esse corte frontal anterior também aí do assoalho pélvico. É importantíssimo que a gente saiba que a equipe multidisciplinar, então várias profissões juntas, vão ser necessárias na assistência a essa atleta e com que elas trabalhem de forma interdisciplinar ou transdisciplinar é o que vai trazer o sucesso do tratamento. E, mesmo com essa revisão sistemática que a gente trouxe, mais estudos são necessários em atletas para a gente conseguir ter as melhores formas, os melhores protocolos, atitudes mais eficientes ainda na nossa prática clínica com essas pacientes. Então, a gente entra também agora nesse conceito que muita gente não sabe, que é a tríade da mulher atleta, mas a gente já tem algumas pistas pelas imagens de vocês e pelo próprio nome, tríade. Então, a tríade da mulher atleta acaba envolvendo 3 componentes que estão aí na tela, vale o print de vocês para a gente guardar bem esse conceito. O primeiro componente é a baixa disponibilidade energética, que pode estar associada ou não a algum transtorno alimentar, e vai estar, em verdade, relacionada a um consumo versus gasto energético. A gente tem a disfunção menstrual, que vai estar associada com a questão da luteína, fase lútea, a anovulação, que seria a ausência de ovulação, a oligomenorreia, que seria a diminuição do fluxo menstrual, e a amenorreia, que seria a ausência de fluxo menstrual. E a gente tem também o terceiro componente, que é tão importante quanto vocês vão ver mais para frente, que é a baixa densidade mineral óssea, que vai estar associada com os casos de osteopenia e osteoporose. Aí a gente precisa entender quem é afetado por isso, como que isso funciona, quais são os dados também. De atletas recreacionais a atletas de elite. Todo mundo tem alguma propensão. A tríade completa pode afetar até 15,9% das atletas, 2 componentes dela de 2,7% a 27% das atletas e o único componente de 16% a 60%. Então tudo isso tem uma variação grande. Só que esse dado aí de baixo alerta a gente ainda mais para essa importância de investigar a tríade. O risco de fratura por estresse aumenta em até 7 vezes mais progressivamente conforme a existência de algum componente dessa tríade. Então é importantíssimo a gente conseguir triar essas pacientes, tentar o diagnóstico mais precoce possível ou até também preveni-lo. Fatores de risco para a tríade da mulher atleta: esportes e atividades que têm esse enfoque na magreza, estética e resistência física, como exemplos: natação, corrida, dança, ginástica artística, as líderes de torcida, as famosas cheerleaders, remo e as lutas. É importante frisar isso também. Restrições alimentares, períodos prolongados de exercício e até as dietas vegetarianas são relatadas pela literatura como fatores de risco. Então, importantíssimo essa atenção para a gente dar nesses aspectos também. Sinais clínicos iniciais. O que o atleta vai apresentar, aquela mulher atleta? Fadiga, ou seja, aquele cansaço, declínio de performance, lesões recorrentes e aparecimento de doenças. Então, esses 4 sinais clínicos são importantes. Logicamente, eles podem levar a outros diagnósticos diferenciais, mas é bom a gente já ficar atento no aparecimento deles. E também eu trouxe aqui para vocês, no próximo slide traduzido, um questionário de triagem da tríade da mulher atleta.
publicado nesse jornal britânico de medicina do esporte em 2014, que eu já traduzi para vocês agora. Olha que interessante, vale o print na tela também. E se você trabalha nessas ligas com a parte esportiva, trabalha com esporte, com ortopedia, acompanha algum paciente específico, atleta, enfim, guarda esse questionário com você e aplica ele só para a gente fazer uma triagem que já pode salvar o seu paciente de ter algum problema a curto, médio ou longo prazo. Primeira questão, você já teve período menstrual? Importante saber, tem muitas atletas jovens ou tem mulheres que não passam pelo período menstrual e escondem outras doenças muito graves, como por exemplo a genesia vaginal. Com que idade você teve a menarca, que é a primeira menstruação? Quando foi a sua última menstruação? Quantas você teve nos últimos 12 meses? Se você faz uso de hormônios femininos como estrógeno, progesterona ou o próprio uso de anticoncepcionais de forma contínua, se ela tem uma preocupação com o peso, se ela está tentando ou alguém recomendou tanto ganhar quanto perder peso, se ela está realizando alguma dieta especial e está evitando alguns alimentos, se ela já teve desordem alimentar, se ela já sofreu alguma fratura por estresse, se ela tem osteopenia ou osteoporose. Então, importantíssimo esse questionário de triagem, vale a pena você simples aplicar ele com o paciente e poder já descartar algumas possibilidades. O exame físico dessas atletas, na maioria delas, acaba sendo inalterado. Quando muito você encontra uma redução do IMC, que é o índice de massa corporal, e bradicardia, que é aquela diminuição dos batimentos cardíacos. Agora, nesse estudo, eles também trouxeram essa tabela para o exame físico quando você tem uma associação da tríade nos casos mais severos. Então é importante verificar isso. O lanugo, que é aquela presença dos pelos mais finos, mais esbranquiçados, queda de cabelo, pele seca, o cabelo e as unhas meio quebradiças, você verificar calo no dorso da mão das pacientes, porque elas acabam induzindo o próprio vômito. Então olha que sinal de alerta importante, a bradicardia e os edemas de glândula parótida. Então nos casos mais severos de tríade, esses sinais podem estar presentes no exame físico. Então fique bem atento, trie o paciente de vocês para que de repente a gente consiga perceber algumas alterações e fazer o tratamento mais precoce possível e da melhor forma para o paciente se recuperar. Quando a gente fala então da avaliação completa da mulher atleta, envolvendo essa parte da tríade, envolve a anamnese, que vocês já sabem fazer, todo mundo sabe fazer, mas a gente tem que estar sempre aprimorando, investigação dos sinais e sintomas apresentados, um exame físico detalhado, bem minucioso, aplicação de questionários, vocês já tiveram aí de presente esse questionário de triagem, que é importante, os testes laboratoriais, avaliação cardíaca e exames de imagem dos médicos, que vão ser importantes também. E quando a gente fala de prevenção, é até um ponto que os estudos acabam colocando como uma questão até irônica, porque a prevenção seria um conceito essencial da tríade da mulher atleta. É importante você identificar os fatores de risco precocemente. E isso leva à importância de uma avaliação permanente, periódica, algo que a gente deve fazer sempre com qualquer outro tipo de paciente, não somente as atletas. Então esse conceito de prevenção é aquela questão duvidosa, se a gente pode afirmar que tem como prevenir. Então é importante ficar atento a tudo isso. Quando estamos falando de tratamento da tríade da mulher atleta, TMA, é importante a abordagem da equipe multidisciplinar, que a gente até já falou anteriormente. O médico endocrinologista, ginecologista, vocês já verificaram por quê. Psicólogo, psiquiatra, vocês também já entenderam. Nutricionista tem um papel muito importante. O fisioterapeuta, preparador físico, treinadores, treinadoras e familiares. Isso é relatado pelos estudos. E os dois pontos chaves incluídos aí no tratamento da tríade é a modificação de dieta e adaptações no exercício, tanto quanto relacionados à carga, intensidade, frequência, períodos de descanso. Isso são os dois pontos mais importantes aí do tratamento. E o retorno ao esporte, que causa muita ansiedade nas atletas. Nós, em toda a comissão técnica, todo mundo que está envolvido no cuidado com os atletas, envolve a avaliação dos riscos da volta, a monitoração da saúde óssea, vocês verificaram o risco de fratura por estresse,
e a definição de metas e parâmetros para o retorno mais seguro possível. Mas a gente não tem receitas de bolos, não tem questionários específicos para isso. É preciso ir fazendo uma avaliação o mais geral, o mais integrada possível para que se consiga estabelecer isso junto ao preparador físico, junto ao médico, ao fisioterapeuta, todos envolvidos nessa equipe multidisciplinar atuando de forma inter e transdisciplinar para o melhor tratamento possível. Então, implicações clínicas que eu trago em todos os nossos vídeos aqui do canal, a gente já entendeu que a equipe multidisciplinar é importante, né? Vocês sabem que as implicações clínicas são as informações que através dessa, no nosso caso, videoaula ou através desses estudos, vão interferir na nossa prática clínica. A equipe multidisciplinar é uma das questões mais importantes. A gente precisa entender que cada profissional tem a sua importância, tem o seu espaço de atuação e a gente precisa dialogar com esses profissionais, ou seja, a interdisciplinaridade, para conseguir dar a melhor assistência possível para o paciente. É necessário também conhecer as atletas integralmente, vocês viram diversos aspectos da saúde dela, saúde óssea, saúde íntima, menstruação, vários aspectos envolvidos, alimentação, análise do gesto esportivo que causa aquela queixa, caso lá da incontinência específica ou de outro sintoma que você pode estar desconfiando da tríade. Individualização do tratamento é necessária mesmo em equipe. Nós precisamos também responsabilizar o atleta pelo tratamento dele, não é só a gente enquanto profissional que está dando assistência, o atleta tem o seu papel, tem a sua importância para conseguir retornar da melhor forma e a gente precisa fazer essa monitorização constante da saúde dele para que o retorno dele seja o mais seguro possível e todos tenhamos o sucesso na reabilitação caso os pacientes tenham essas queixas. Então, seguem as referências para vocês. Eu reforço, se tiverem interesse, manda um e-mail, deixa o e-mail aqui abaixo nos comentários do vídeo que a gente envia esses artigos para vocês que são extremamente interessantes, tem 2 revisões sistemáticas aí. E fiquem à vontade também para entrar em contato comigo pelas redes sociais. A gente está lá no Instagram, a gente publica sempre os estudos relacionados aos artigos de fisioterapia em saúde da mulher. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo do vídeo, né, no canal, clica no botãozinho inscreva-se, ativa o sininho das notificações para toda vez que eu soltar um vídeo novo, você ser notificado aí no seu smartphone, no seu computador, enfim, no seu dispositivo móvel, para que vocês tenham esse conteúdo, porque a nossa missão aqui com o nosso canal é levar conhecimento o máximo que a gente puder para todo mundo, para agregar para estudantes, para outros profissionais da fisioterapia em saúde da mulher, fisioterapia musculoesquelética, todos interessados aí nesse mundo tão rico de conhecimentos que a gente tem. Então a gente precisa partilhar conhecimento para todo mundo crescer junto, nada de esconder o que a gente sabe, a gente precisa partilhar para todo mundo crescer junto. Então agradeço por vocês terem ficado até aqui, até um próximo vídeo, até uma próxima videoaula ou artigo que a gente resolver publicar aqui. Muito obrigado, tchau, tchau.